Olá, bem-vindo a mais uma aula. Agora a gente vai conversar sobre a última atualização da NR35. A NR35, com o passar do tempo, ela sempre tentou legislar sobre escadas. E agora, em outubro desse ano de 2025, ela teve uma atualização que entra em vigor agora no dia 2 de janeiro de 2026, que justamente está falando sobre escadas. Ela vai explanar escadas agora e, de fato, até então me parece que escadas agora vai ser definitivo na NR35. Vindo aqui para o slide, vocês podem ver que, olha lá, 28 de dezembro de 2023 foi revogado o item escadas e agora entrou novamente o item escadas, só que agora escadas como um uso individual, né? Escadas de uso individual. Vindo aqui, né, demonstrando para vocês, vou resumir basicamente o que está falando, até porque é muita coisa e nesse item aqui eu recomendo até que você leia sobre ele, né, se você for trabalhar por escadas de uso individual, é interessante que você leia. Eu vou estar passando aqui para vocês. Então, ela passa a ser um anexo, né, ela já era um anexo, ela tá novamente sendo um anexo, e nesse anexo tem vários itens, né, ó, o objetivo. Estabelecer os requisitos e as medidas de prevenção para a utilização de escadas como meio de acesso ou como postos de trabalho no trabalho em altura. Qual que é o campo de aplicação dela, né? 2.1. Aplica-se o disposto nesse anexo às escadas de uso individual. O que seria escada de uso individual, pessoal? Geralmente quem trabalha com telecom, né, que vai subir no poste, ou quem trabalha com instalação de câmera, que vai subir lá para colocar a câmera no alto, no telhado, no teto, enfim. O campo de aplicação deste anexo não alcança escadas de uso coletivo, né, isso que geralmente é construção civil, enfim. Este anexo não altera os requisitos específicos sobre o tema estabelecidos nas demais normas regulamentadoras. Então, item 3, classificação das escadas de uso individual. Para fins de aplicação deste anexo, as escadas de uso individual podem ser classificadas como escadas fixa vertical, escada portátil de encosto fixo ou extensível, escada portátil autossustentável. As escadas de uso individual não compreendidas na classificação desse item 3 não se excluem da aplicação dos requisitos gerais previstos no item 5.1 deste anexo. Vamos ver o que está falando, né? Planejamento e capacitação. Planejamento. A utilização de escadas como meio de acesso ou postos de trabalho em altura devem ser precedidas de análise de risco conforme os itens 35.2, o que a gente já sabe, né? Item 4.1.1.1. A análise de risco deve considerar adicionalmente o tipo de equipamento de acesso mais adequado à tarefa, considerando a segurança e ergonomia. Ou seja, agora é obrigatório que a gente considere também a escada, né, quando a gente vai fazer trabalhos em altura. Dando sequência aqui, ó. A escolha da escada utilizada como meio de acesso fixo deve atender a seguinte hierarquia: o acesso diretamente do nível do solo ou piso, rampa ou escada de uso coletivo, escada de inclinação elevada, escada fixa vertical. Item 4.1.2.1. A utilização de escada fixa vertical de uso individual só pode ocorrer em caso comprovada inviabilidade técnica de outros meios de acesso. Lembra que a gente sempre fala? A gente tem que tentar evitar o trabalho em altura, da mesma coisa, tem que tentar evitar a utilização do EPI. O EPI é o último recurso, o trabalho em altura é o último recurso, a escada também de uso vertical, fixa vertical, também é o último recurso. E a capacitação? Quando a utilização de escada de uso individual como meio de acesso ou como posto de trabalho em altura, o trabalhador deve ser capacitado de acordo com o conteúdo previsto no capítulo 35.4 da NR35. Deve ser incluída na capacitação previstas no item anterior a utilização segura de escadas de uso individual, ou seja, quando a gente for fazer os treinamentos, a partir de então as partes práticas dos treinamentos, é obrigatório ser incluso também agora sobre essas escadas. E aqui ele fala sobre requisitos gerais, né? Aqui ele
esboça mais como que as cargas devem resistir, como tem que ser a inspeção, né? Ó, 5.1.1 escada de uso individual deve atender a um dos seguintes requisitos: ser certificada conforme normas técnicas, ser fabricados em conformidade a normas técnicas nacionais vigentes, sob responsabilidade do profissional legalmente habilitado, ser projetada por profissional legalmente habilitado, tendo como referência as normas técnicas nacionais vigentes. Aqui ele está falando mais sobre o produto, né? Sobre o equipamento de trabalho. Escadas de uso individual devem resistir cargas aplicadas. Isso aqui, pessoal, todo mundo sabe, lógico, é óbvio, ainda que o óbvio deve ser dito, mas isso aqui é o padrão, né? Ser construído com materiais e acabamentos que não causem lesões, enfim. Né? Inspeção periódica, inicial e periódica, ser construído de madeira, as peças devem ser apinadas, enfim, né? Também. E o próximo item aqui, ó, a escada de uso individual deve ser usada por uma pessoa de cada vez, exceto quando especificado pelo fabricante ou projetista o uso simultâneo. A escada de uso individual deve ser retirada quando apresentar defeitos, que também isso aqui é óbvio, né? Quando suscetível de recuperação, a escada de uso individual deve ser reparada pelo fabricante por empresa especializada por trabalhador capacitado. Após reparada a escada, deve ser liberada após a inspeção do responsável. Né? Aí, requisitos específicos. Né, falando sobre escadas de uso vertical de uso individual. A escada fixa vertical de uso individual deve, quando externa, ser construída de materiais resistentes a intempéries, ter largura entre 0,4 40 cm e 0,6 60 cm. Deve ter espaçamento entre os degraus de 0,25 metros, 25 centímetros ou 0,30 metros, 30 centímetros. Ter corrimão ou continuação dos montantes. Aqui é características da escada, né? O que é interessante é você verificar se essa escada que você utiliza hoje, se ela obedece essas normas e essas medidas. E aqui seguindo, né? Aí ele fala a distância entre as plataformas de descanso para a escada vertical, enfim. Escadas portáteis de uso individual, também da mesma forma. Né? A seleção do tipo de escada com meio de acesso e posto de trabalho deve considerar as características. Se a tarefa for realizada, pode ser feita com segurança. Escada portátil deve ter seu uso restrito para serviços pequenos, de pequeno porte e acesso temporário. A única coisa que eu acho que assim fica vago é uma definição do que é uma escada de serviço de pequeno porte, né? Para serviço de pequeno porte, que é uma escada, enfim. Mas a gente deve se considerar e trabalhar sempre com bom senso aqui, entender e também não utilizar uma escada portátil para grandes serviços, né? Enfim, sempre observar qual que é a carga dela, quanto que ela vai suportar, né? Então, basicamente, acho que é isso que é o mais importante a gente observar do que propriamente uma definição de pequeno porte, né? Então é complicado. Mas enfim, dando sequência, na utilização de escada portátil como posto de trabalho, se não for possível manter contato de 3 pontos, aqui, ele está falando aqui no item anterior, né, sobre a questão dos pontos de fixação dela, enfim, das escadas portáteis. A organização, procedimento operacional de uso de manutenção, né, como que deve ser uma carga máxima suportada, que deve ser levada em consideração, né. Aí ele fala sobre a marcação da escada portátil, que deve conter, né, isso aqui é importante, mas ele entra em vigor, veja, só em janeiro de 2027, né, então ainda tem um tempo a ser utilizado. Continuando falando sobre escada portátil, escada portátil de encosto de uso individual, fala também sobre as especificações. Resumindo assim, pessoal, basicamente a gente incluir essa verificação na análise de risco, se ela está de acordo com as necessidades que vai atender nosso serviço, né, sobre como que se ela está dentro dos padrões, né, que isso é o que mais se importa ali desse anexo de escadas. Eu recomendo, se você trabalha com escadas de uso portátil ou fixa, que você avalie as escadas de vocês. Essa norma ela entra agora em 2026 em vigor, certo? Mas também eu fico totalmente à disposição. Qualquer dúvida que vocês tiver, pode perguntar, né? A gente está aqui para ajudar vocês. Forte abraço e até a próxima aula.